de uma forma sobrenatural, promovendo em nossos corações um avivamento contínuo, Senhor. Venha dar força, venha dar ânimo, venha alegrar, Senhor, a cada coração. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. O Senhor me deu um tema para essa mensagem: a importância da presença de Deus na vida do cristão. Se nós perguntarmos para uma pessoa que não serve ao Senhor, o que é mais importante para ela? É bem verdade que haverá muitas respostas, mas acreditamos que dentro do natural, aquela pessoa interrogada, ela vai dizer a minha família, ela vai dizer a minha saúde. Mas se nós formos interrogados por alguém, nós que servimos ao Senhor, perguntarem para nós o que é tão importante para as nossas vidas, é claro que também responderemos a família, a nossa saúde, mas uma resposta com certeza não deixaríamos de dar, que o que é mais importante nas nossas vidas é a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos da presença de Deus, falamos da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, que foi prometido pelo próprio Jesus, que estaria conosco todos os dias. Meus irmãos, antes de eu entrar neste texto, não saindo da mensagem, só para fazer aqui um comentário, um edificante para a igreja. Eu me lembro que no ano mais ou menos de 2013, 14, 2015, eu e minha esposa auxiliávamos em um ministério, um pastor, e fazíamos a vontade do Senhor lá. E todas as vezes que nós chegávamos no nosso lar, principalmente aos domingos, nós sentávamos, fazíamos a última refeição e ficávamos comentando a forma que Deus trabalhava nos cultos, a forma que Deus falava com a igreja. E algumas vezes nós nos pegávamos comentando a forma que Deus ele manifestava o seu amor, quando ele usava os pregadores da casa, alguns pregadores de fora, a forma que Deus falava conosco, exortava, orientava. Deus falava de maneira tão tremenda, tão impactante. E algumas vezes quando eu estava com a oportunidade de dirigir um culto ou ministrar a palavra, eu sempre fazia este alerta para a igreja dizendo: amados, fiquem atentos, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, ele não fala com paredes, porque em alguns momentos, algumas pessoas comentavam: fulano de tal não veio, ele deveria estar aqui para ouvir esta palavra. Mas nós entendemos uma coisa: Deus está falando com quem está presente. E eu comecei a fazer uma análise desde o começo do ano de 2025 aqui no ministério, a maneira que Deus está falando conosco neste lugar. Deus está usando pessoas de fora algumas vezes, mas Deus também está usando os instrumentos da casa. A maneira que Deus ele vem tratando conosco, um ano de total dependência do Senhor. Às vezes nós deixamos passar algumas coisas desapercebido. Às vezes Deus ele está tratando conosco de uma forma para que nós venhamos nos achegar mais a Ele, para que nós venhamos entender e nos identificar com a chamada dEle nas nossas vidas, uma chamada no individual. Mas às vezes nós ficamos adiando, correndo do propósito, correndo da chamada. Mas se nós formos analisar o privilégio que nós estamos tendo neste ambiente, o amor de Deus que está sendo manifestado sobre as nossas vidas. Primeiro, que nós temos uma qualidade muito boa no templo, no assento, em tudo. Antes de virmos para cá, a minha esposa mostrou um vídeo rápido, aonde um jovem estava sendo batizado nas águas dentro de um banheiro de uma escola. Não era aqui no Brasil, era em outro lugar, por causa da perseguição contra a igreja. E aí eu olhei para ela e começamos a falar sobre a perseguição, e eu falei para ela: Maiara, qual é a sua perseguição? De que forma você está sendo perseguida? E nós ficamos olhando um para o outro, porque às vezes
nós falamos de perseguição, mas nós não entendemos de fato o que é uma perseguição. Nós temos uma liberdade tão grande, como nós estamos aqui nessa noite. Nós temos uma liberdade, um privilégio. Nós podemos fazer barulho de adoração, é claro, com ordem e decência. Nós podemos rasgar o nosso coração, glorificar o nome do Senhor e receber o melhor dele nesta noite, porque ele se faz presente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, mas eles estavam orando e dava para perceber que lágrimas desciam nos seus olhos. Alguns falavam em línguas estranhas e eles adoravam o nome do Senhor descalço num piso de terra. E às vezes nós questionamos, muitas vezes por causa do frio, por causa de uma dor ou por algum motivo que dá para superar. Mas eu quero nessa noite te chamar para uma reflexão. Se você olhar para o seu local onde você está sentado, se você olhar também para dentro de você, com grandes coisas Deus tem feito e está fazendo na sua vida, e nós estamos reunidos, Ele tem uma porção para as nossas vidas nessa noite. Amados, nós lemos um texto aqui, muito conhecido, o capítulo 4, que fala sobre a tentação no deserto. É interessante que antes de Jesus ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi ter com João Batista. João Batista estava batizando nas águas do Rio Jordão, e quando Jesus se aproxima, João Batista disse: eu que careço de ser batizado por ti. Mas naquele momento Jesus vai dar o exemplo, vai ser batizado. E quando ele sai da água, está escrito que ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo do Senhor desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus Cristo, e a voz de Deus bradou: este é o meu filho, de quem eu me comprazo. Naquele momento ele é cheio do Espírito Santo e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele vai enfrentar uma batalha espiritual. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, não comeu nada, mas terminado os dias do seu jejum, ele teve fome, e o diabo investiu tudo que ele tinha naquele momento, que ele entendia que era um momento vulnerável. Às vezes nós ficamos um período de tempo sem comer e sentimos algumas sensações difíceis. Às vezes fazemos um propósito de jejum e entendemos que precisamos estar bem concentrados. É uma pressão muito grande. Agora imagine o nosso Senhor Jesus, 100% Deus, é claro, mas 100% homem. 40 dias de jejum. Mas o que me chama a atenção neste texto bíblico, que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus não foi tentado lá nas águas do Jordão. Jesus não foi tentado antes dentro de uma sinagoga em algum momento, mas Jesus ele foi tentado no deserto. Mas quando eu estava meditando e o Senhor me deu este tema sobre a importância da presença de Deus na vida do cristão, é algo tremendo, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em um determinado momento o próprio Moisés, quando ele estava no monte recebendo orientações de Deus, no capítulo 32 de Êxodo, o Senhor manda Moisés descer depressa, porque o povo havia se corrompido. Pressionaram Arão, e Arão forjara no fogo um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar o bezerro de ouro. Moisés desceu, e me chama a atenção que Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, eu vou exterminar este povo rebelde, e farei de ti uma nova nação. Moisés poderia deixar esta palavra massagear o seu ego, e ele poderia dizer: sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas pelo contrário, Moisés ele vai interceder pelo povo: Senhor, não mata não, Senhor, não faz isso não. O que o povo, as outras nações irão dizer? Se o Senhor fazer isso, risca o meu nome do seu livro. E o que me chama a atenção é que Deus atende a oração de Moisés, mas o Senhor diz para Moisés que agora não vai mais no meio do povo. Ele disse: eu vou enviar um anjo, e este anjo vai conduzir a nação,
vai tirar os inimigos da terra e vocês vão tomar posse. Mas no capítulo de número 33, versículo 15, Moisés ele vai dizer no livro de Êxodo: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava dizendo: Senhor, eu entendo que eu só cheguei até aqui, eu entendo que eu estou sendo bem sucedido, eu entendo que se eu estou vivo até agora, entrei no Egito e saí do Egito com a nação, é por causa da tua presença. Ele estava dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não arredo o pé daqui. O que eu entendo com isso? A importância da presença de Deus na vida de Moisés, ela também é importante nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos para este texto que nós acabamos de ler, Jesus vai enfrentar uma tentação no deserto, mas ele está cheio do Espírito Santo. Ele foi ter com João Batista era uma promessa do Senhor. João Batista, quando ele estava ainda sendo gerado no ventre da sua mãe, está escrito no capítulo 1, versículo 15 e 16, quando Deus usa o anjo para falar com Zacarias, o seu pai, o sacerdote, avançado em idade, dizendo que a sua esposa Isabel, que também era avançada em idade, estéril, que daria luz a um filho. Sabemos o texto que Zacarias ele duvidou, e o período em que ele estava lá, dentro do lugar santo, oferecendo o sacrifício, acendendo o incenso, ele vai ficar mudo. Mas a mensagem do anjo era essa: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Aí eu fico imaginando aqui, João Batista nasceu como uma criança qualquer, normal, ele cresceu, ele deveria ser sim instruído para também exercer a função do sacerdócio como era o seu pai. A Bíblia não detalha a infância, a juventude de João Batista, mas quando nós entendemos a sua aparição, está escrito que no deserto, João Batista, ele vai trazer uma mensagem de arrependimento. Mas eu fico me perguntando aqui e pensando, para João Batista naquele momento, iniciar este ministério tão árduo, porque havia sinagoga, havia líderes religiosos na época, as pessoas iam todos os sábados nas sinagogas, entravam e saíam, e a vida daquelas pessoas não mudava, era a mesma coisa. Mas de repente um homem vestido diferente, com uma veste de pelo de camelo, que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, ele começa a pregar uma mensagem no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E esta mensagem começou a atrair multidões. E eu fico aqui pensando comigo, se o anjo falou com Zacarias que esta criança seria cheia do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, eu começo a entender a importância da presença de Deus para todas as áreas da nossa vida e para todos os momentos. Se eu for perguntar aqui qual é a luta, irmão, qual é a luta que você está atravessando, como que você está se saindo, talvez você não vai querer nem comentar, talvez você não vai querer tocar no assunto, porque existem momentos na nossa vida que parece que nós não vamos conseguir sobressair, mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós entendemos que a importância da presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida é o que faz toda a diferença. A Bíblia diz que quando Maria ela foi ter com Isabel, e ela saudou Isabel, a criança que estava no seu ventre, João, ele começou a saltar, e Isabel foi cheia do Espírito Santo do Senhor. Quando nós olhamos para este texto que nós acabamos de ler, no capítulo 4, por mais que estamos falando do Filho de Deus, nós estamos tendo aqui um exemplo
Como que eu posso vencer as tentações do dia a dia? Como que eu posso sobressair com as pressões que estão vindo, as circunstâncias contra a minha vida? Como que eu posso estar de pé na presença do Senhor, dizendo: papai, eis-me aqui, pode contar com a minha vida na tua obra, pode contar com a minha vida conforme a tua vontade? Como que eu posso vencer tudo isso no dia a dia que nós estamos vivenciando, olhando para o exemplo de Jesus? O diabo aproveitou que ele havia jejuado 40 dias e teve fome, apontou para uma pedra e disse: se tu és o Filho de Deus. Ele acabou de ouvir, ele acabou de presenciar o céu se abrindo, o Pai dizendo: este é o meu Filho, de quem eu me comprazo. Sabe o que o Senhor está ministrando no meu coração? Às vezes, nos momentos difíceis das nossas vidas, nós não conseguimos perceber Deus falando conosco, o Espírito Santo dizendo: fica tranquilo, filho, respira fundo, espera mais um pouquinho, eu estou agindo. Mas a pressão é tão grande que às vezes nós nos precipitamos. Imagine se o nosso Jesus naquele momento, recebendo esta pressão física, e ele olhasse para aquela pedra e atendesse a ordem do adversário. É o momento de nós refletirmos aqui nessa noite, porque quando nós nos reunimos como igreja é tão bom. Quantos cultos que nós estamos sentindo a presença de Deus, quantos cultos que nós estamos rasgando o coração na presença dEle, e aquele problema que estava tirando o nosso sono, nós nem lembramos mais, não queremos nem voltar para nossa casa, mas a luta é cotidiana, é diária. Mas uma coisa é certo: o nosso Deus, Ele está conosco todos os dias. Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque às vezes algumas pessoas confundem o ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, para algumas pessoas, acabam interpretando porque alguém profetiza, alguém fala em línguas estranhas, alguém até sapateia, irmão Toninho faz o aviãozinho. E algumas pessoas têm esta interpretação que é cheio do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para este texto, nós estamos vendo o nosso Senhor respondendo com a palavra, respondendo com as sagradas escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que nós precisamos entender esta junção de ser cheios do Espírito Santo, de estar enquadrado na palavra, de estar se alimentando da palavra de Deus. Eu fico imaginando quando Deus chamou a Josué e disse para Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas em um determinado momento o Senhor diz: Josué, não aparta de ti o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Eu fico imaginando Josué refletindo e se lembrando como que Moisés, ele era comprometido com Deus, como Moisés, ele era conectado, íntimo de Deus. E para ele ser bem sucedido, ele precisava observar as sagradas escrituras. O diabo, no versículo 5, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ele estava tentando ali barganhar com Jesus. Ele estava tentando ali mexer na área psicológica de Jesus. Ele estava querendo dizer: tu vai ter fama,
Mas Jesus sabia perfeitamente de onde ele veio, quem ele era e qual era a sua missão. Quando nós olhamos para este texto bíblico, eu me lembro de Nabote, no capítulo 21 do primeiro livro dos reis, quando Acabe voltou desgostoso por ser repreendido por Deus. A Bíblia diz que ele olhou para a vinha de Nabote e ele tentou negociar com Nabote: dai-me a mim a sua vinha, e dar-te-ei uma melhor do que ela, ou a sua valia em dinheiro. Nabote respondeu para Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nós precisamos entender isso, irmãos. O inimigo não vai investir quando tudo está bem, quando nós podemos dizer está tudo tranquilo, mas ele começa a aproveitar os momentos difíceis da vida do servo do Senhor. Ele começa a observar os momentos em que nós estamos um tanto entristecido, um tanto abatido, por que não dizer em um deserto? A Bíblia diz que naquele momento Jesus responde: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ele estava dizendo: a minha adoração é ao Pai, a minha adoração é somente para Deus. É bem verdade que quando nós paramos para analisar a questão da adoração, não é apenas o nosso glória a Deus, o nosso aleluia. Ser verdadeiro adorador vai mais além. A nossa conduta, quando nós renunciamos o pecado, quando nós dizemos não para a nossa carne, também estamos adorando ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê. Porque a Bíblia diz que em um momento, Daniel e seus amigos, no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, quando eles estavam cativos na Babilônia, quando nós lemos, nós percebemos e podemos imaginar a situação. Eles não estavam ali por passeio, por turismo, eles não estavam ali apenas para estudar, mas eles estavam ali cativos, o coração entristecido por causa da destruição em Jerusalém. E quando foi oferecido o manjar do rei, a comida do rei, a bebida do rei, no versículo 8 está escrito que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E eu fico imaginando, para alguém renunciar diante das circunstâncias que estava vivendo, eu não tenho dúvida de que a presença de Deus estava sobre a vida de Daniel. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Sabe por que nós estamos adorando a este Deus? Sabe por que nós estamos vivendo uma vida de renúncia assim, dizendo não para o mundo, não para o pecado? É por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Não é por causa de habilidades humanas, não é por causa do tempo de evangelho, não é porque somos queridinho dos nossos líderes, não. É por causa do Espírito Santo do Senhor. Seria impossível alguém vencer uma batalha espiritual na oração, no jejum, sem a presença de Deus. Seria impossível alguém dizer: eu estava orando pela minha família, eu estava clamando pela minha família, tudo dizia não. Mas alguém possa dizer hoje: eu e a minha casa servimos ao Senhor, é por causa da presença de Deus. Daniel suportou, Daniel foi honrado por causa da presença de Deus. Ai de nós se não fosse a presença de Deus, irmãos. Jamais nos levantaríamos numa noite de frio como essa, quando o Espírito Santo de Deus dá aquela cutucada dizendo: vai interceder, vai orar um pouquinho. Às vezes relutamos, olhamos para o relógio. Por que descer na madrugada? Por que chorar na madrugada? Por que interceder por alguém ou por uma causa?
porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. Quando nós paramos de olhar apenas para os nossos interesses próprios, quando nós paramos para refletir o que Deus fez pela nossa vida no passado, da onde Ele nos tirou, aí começamos a sentir vergonha, começamos a nos entristecer e começamos a entender: eu preciso me doar mais na presença do Senhor. E nesta noite o Senhor marcou um encontro comigo e contigo. Eu não sei o deserto que você está vivenciando, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é contigo nesta noite e Ele te fortalece, diz o Senhor. O diabo ficou envergonhado, porque no Éden ele teve êxodo. O diabo ficou envergonhado, porque em alguns momentos na história da Bíblia Sagrada, quantos homens de Deus que cederam, quantos homens de Deus que naufragaram na fé, e agora ele investiu com as suas artimanhas, com as suas sutilezas. Ele está num deserto, ele está com fome. Vou tentá-lo, vou mostrar para ele toda a glória desta terra, e vou pedir apenas que ele me adore. No versículo de número 9, levou-o também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum momento. O diabo, ele saiu envergonhado. Por que nós precisamos entender isso e valorizar isso? E buscar como nós estamos fazendo, não apenas buscar no dia do culto ao Espírito Santo, mas ter um devocional, lutar para que isso aconteça, buscar mais da presença de Deus, porque o inimigo da nossa alma, ele fica só observando o momento oportuno para investir contra o homem de Deus e a mulher de Deus. Ele fica observando o lar, como que está o lar, como que está o convívio dos filhos para com os pais, como que está o relacionamento do casal, como que está o dia a dia. Ele fica observando como que está a comunhão da igreja, como que está a concordância dos servos do Senhor. Ele fica procurando apenas uma brecha, apenas um momento para investir. Mas uma coisa é certa, como diz a palavra do Senhor: maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Quando eu medito num texto como esse, e eu entendo a importância do Espírito Santo de Deus na vida do servo do Senhor, eu me lembro, se você quiser ler os Salmos de número 1, um salmo bem conhecido, se não fosse pela presença de Deus, queridos. O versos 1 e 2 dos Salmos 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seria impossível nos enquadrarmos nestas palavras mencionadas pelo salmista, se não fosse pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Seria impossível não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, pastora. Seria impossível
não compartilharmos juntos com os zombadores, se não fosse pela presença do Espírito Santo de Deus. Seria impossível, irmãos, mas uma coisa é certa: se nós estamos renunciando, se nós estamos guerreando contra a nossa carne, dizendo: eu quero mais de ti, Senhor, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele está tratando todos os dias dentro do nosso coração. Ele está nos moldando. Alguém está percebendo a diferença em nossas vidas. Não conseguimos mais frequentar os ambientes que frequentávamos no passado. Não conseguimos mais ficar no meio de pessoas, de más conversações, que para nós era prazeroso no passado. Por que que isso não acontece mais? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, e Ele ministra no nosso coração que as más conversações corrompem os bons costumes, e Ele ministra no nosso coração, se for para se aproximar daqueles que zombam, daqueles que falam que não deve, fala do amor de Jesus. E somos encorajados a isso. Somos encorajados a falar do amor de Jesus, pela presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós meditamos no texto bíblico e falamos da presença do Senhor, quantas vidas que foram transformadas, quantas cidades que foram revolucionadas por causa da presença do Senhor. Certa feita, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele chega na cidade de Éfeso, e quando ele entra lá, ele encontra 12 discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Eles estavam à parte apenas do batismo de João, o batismo nas águas. Paulo ministra o coração deles, Paulo ora por eles, eles creram e eles foram cheios do Espírito Santo. E de repente eles começaram a pregar, eles começaram a anunciar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que toda a Ásia foi impactada pela palavra do Senhor. Mas sabe o que mais me chama a atenção nessa história do capítulo 19 do livro de Atos? Que através destes homens cheios do Espírito Santo, aquela cidade, as pessoas que praticavam artes mágicas, magias negras, feitiçarias, elas foram impactadas pela presença de Deus. E quando elas foram impactadas pela presença de Deus, elas começaram a pegar todos os seus livros, tudo aquilo que elas investiram dinheiro, tempo, de estudo, começaram a juntar. Eu não sei se foi em caixote, eu não sei se foi em carroça, mas elas levaram em praça pública e começaram a fazer uma fogueira. E eu fico tentando imaginar alguém perguntando: o que está acontecendo aqui? E eles respondendo: é a presença do Espírito Santo de Deus. Entregamos a nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré. Aonde a presença de Deus chega, irmão, o cenário é transformado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu nem imagino como está o teu coração. Não importa o teu tempo de crente, não importa as experiências que você já teve no passado, o nosso mestre, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E ele te chama nesta noite: filho, filha, quero ter mais intimidade contigo, quero te dar mais experiência na minha presença, diz o Senhor nessa noite. Está enfrentando um deserto, está enfrentando uma luta, é no trabalho, é na família, é na vizinhança, onde for. O segredo está aqui, que nós acabamos de ler. É a presença de Deus, é o encorajamento que vem de Deus, é as estratégias que vêm do Senhor. No versículo 14, Jesus, ele volta para a Galileia na virtude do Espírito. E aí por diante, Jesus começa a pregar na sinagoga. As pessoas que entravam
costumeiramente na sinagoga, começaram a perceber que a forma que Jesus pregava era diferente, porque ele tinha autoridade. Certa feita Jesus estava pregando na sinagoga, e havia um homem endemoniado dentro da sinagoga. Quantas vezes talvez este homem entrou dentro da sinagoga endemoniado e saiu, mas naquele dia Jesus de Nazaré estava ali, cheio no poder e na virtude do Espírito Santo, e aquela pessoa que estava na sinagoga foi liberta e voltou transformada para a tua casa. Então entenda uma coisa nessa noite: nós entramos na presença do Senhor hoje, um culto ao Espírito Santo. Eu não sei se você está conformado, eu não sei se você está estagnado, eu não sei se você está pensando, tá bom do jeito que tá, mas eu acredito que tem alguém nessa noite no nosso meio que não apenas hoje, mas vem buscando, vem pedindo, vem chorando na presença de Deus, dizendo: papai, conta comigo, papai, o Senhor me chamou, então realiza a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar aqui o grupo de louvor para estar louvando ao Senhor, e nós vamos orar. Nós vamos fazer alguns minutos de oração aqui nessa noite. Se coloque da melhor forma que você quiser, mediante esta palavra que o Senhor ministra ao meu coração, a importância da presença de Deus na vida do cristão. O que nós precisamos todos os dias é de um avivamento contínuo. Não é um avivamento voltado para um emocionalismo, porque o cantor tem uma voz bonita, porque o pregador tem uma boa oratória, tem um bom conhecimento. Não, mas é um avivamento contínuo que vem de dentro para fora, que nos faz nos aquebrantar mais na presença do Senhor. Então eu te convido nesta hora, ora você, clama você, chora você, abra o teu coração nessa noite, aproveita este momento. Talvez ainda este ano você não conseguiu dizer: Senhor, eu estou assim, mas eu não aguento mais esta situação. Vamos orar ao Senhor enquanto o departamento de louvor adora ao Senhor.